Muito bem, meus amores. Hoje no Pod Mara nós vamos ter mais do que uma entrevista, uma conversa gostosa, descontraída, apimentada, adocicada, o tempero que você quiser, porque ela tem realmente muito conteúdo. Escritora, jornalista, radialista, apresentadora e já é mãe, já é avó, tem uma família linda. Posso dizer que hoje é uma amiga que eu tenho, que eu posso contar para sorrir comigo, para chorar também. Sônia Abrão. Ei, Mara, que prazer estar aqui, viu? Meu Muito amor, obrigada pelo você convite. viu que vida maravilhosa? Ai, nossa, você estava falando e eu estava pensando, sou tudo isso mesmo? Faço Muito tudo mais. isso mesmo? É muito engraçado, né? A gente não consegue ter uma ideia da gente mesmo. Eu estou me sentindo assim lisonjeada, porque hoje eu estou Imagina. num papel da entrevistadora. Sim, E é você é verdade, entrevistada. né? É muito legal. E eu vou tirar todas as minhas curiosidades. Tá. Eu acredito que são as minhas e de um grande público. A Sônia Abrão, criança. Como você lembra a rua? Você foi criada com seu irmão, com sua irmã? O que te traz assim da infância na mente? Meu Deus, eu tenho que voltar muito Sim. atrás. Mas assim, eu tive uma infância legal em termos de criançada, de brincadeira na rua, porque eu sou daquele tempo ainda que as crianças brincavam na rua, né? Que as casas eram vizinhas, todo mundo se juntava, o pessoal botava a cadeira na calçada, sabe essas coisas? Então as recordações são muito boas. Eram muitas crianças juntas. Eu morava numa casa que tinha uma casa do fundo, então o quintal era um só. E era muito legal, então a gente o tempo todo brincando. Comigo, a minha mãe ainda chamava para ajudar na limpeza da casa, né? Eu tinha tarefas a fazer. Mas fora isso, depois que eu fazia a minha parte, eu lavava a louça, ou passava cera no chão, ou fazia qualquer coisa assim, aí eu podia brincar, né? As brincadeiras assim de rua eram assim, pega-pega, queimada, de muito movimento. Sim. E a gente tem assim uma leitura sua que você é uma pessoa quieta, uma pessoa na sua. Sim. Você foi uma criança que corria, subia em uma árvore? Sim. Eu comecei a mudar mais assim, entrando na adolescência. Aí eu fui ficando mais... mais introvertida, introspectiva, eu falava pouco. De criança eu tive uma fase, mas com 8, 9 anos, que eu já não falava muito mais. E as pessoas achavam que eu era muda. Meu pai ficava desesperado, porque eu fiquei muito antissocial, assim, sabe? Eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar no meu canto, no meu quarto. Eu gostava de ler muito, sabe? Fiquei bem assim. E na adolescência foi uma coisa que você eu fiz é bastante. irmã de mulher e irmã de homem? Sim. A Margarete e o Elias? Sim. Como é que era a convivência na infância com eles? Boa também. Assim, eu tive a minha mãe, ela era muito de agregar, sabe? Muito de mostrar como era importante a gente ser irmãos, como era importante o pai, a mãe, também pela sua mãe, tá, Sônia? Obrigada mesmo. Faz a maior falta, você sabe, né? E assim, então, a gente foi criado muito unido. Tanto que ela partiu e ela deixou a gente muito unido até hoje, realmente, sabe? A gente tem aquela noção de família, de irmãos. Então, isso desde pequeno, cada um pelo outro e fim de papo. Isso nunca nem foi questionado, sabe? E como é que foi assim? Você foi uma criança muito feliz, em um lar, em uma família. E você falou que veio a parte introspectiva, a época da sua adolescência. Na adolescência, a Sônia Abrão namorou? Namorava? Sim. Com que idade? Ai, comecei a namorar com 14 anos. 14 anos? No colégio, né? Colégio é tudo assim. Então você não era tão tímida, né, Soninha? Não, eu era mais introvertida do que tímida. Eu gostava, eu sou muito assim até hoje. Eu amo ficar sozinha. Eu preciso do meu espaço, eu preciso ficar comigo mesma, sabe? Eu sou boa companhia para mim mesma. Isso eu acho que é da minha natureza. Porque o pessoal fala, você fala
fala da vida dos outros, mas você não fala da sua. Mas não é nada pensado, premeditado, é o meu jeito de ser. Eu vivo na minha bate-caverna e acabou, sabe, uma coisa Então, assim. Mas isso não atrapalhou meu ciclo de desenvolvimento natural. E da sua assim, adolescência, o que é que você lembra? De um primeiro namorado, de um primeiro beijo? Você lembra do primeiro beijo? Lembro sim, lembro. Ah, então no Pode Mara a gente vai saber do primeiro beijo que Sônia Abrão deu. E eu não tenho boas recordações. Do primeiro beijo? Não tenho, verdade. Mas como foi? Assim, eu conheci um rapaz no interior, nas férias, né? E ele ficou de vir para São Paulo para a gente se ver, me pediu em namoro. Lembra o nome dele? Lembro, era Cláudio. E era tudo mentira, entendeu? Era tudo mentira. Era assim, porque tinha a cidade dos meus avós e a gente ia passar férias lá. E toda a minha família é do interior. E meu tio ficou sabendo, aí ele veio para São Paulo para me avisar que ele tinha feito uma aposta com os amigos, como ele conseguiria me beijar, entendeu? Uau. E foi exatamente o que ele fez. Se não fosse meu tio, eu não estaria sabendo. Isso te bloqueou? Sabe? Me deixou muito magoada, né? Você se sente usada, você se fala, nossa, mas para quê? Por quê? Por que eu? Sabe, uma coisa assim? Mas depois passou também. E Cláudio, vacilão, hein, Cláudio? É, muito vacilão. Que muito vacilão. Mas cidade do interior, tudo se espalha. Foi Você assim viu? que meu tio ficou sabendo. E ele veio e avisou realmente, e aí foi o ponto final da história, né? Então você já foi e é uma mulher desejada. Pois é, né? Para acontecer esse tipo de como coisa. Troféu. Sei lá, mas foi bem esquisito. Mas isso já tinha mesmo uns 16 anos, 15 para 16 anos. Você brincou por aí. de boneca, Sônia? Brinquei muito. Até qual muito. idade? Eu brinquei, olha, eu brincava até com a minha irmã ainda, e até uns 11 anos, 12 anos, porque eu tinha uma boneca que existia o mapping antigamente, né? E meu pai levava a gente para passear, porque assim, vamos para a cidade, você mora no bairro e antigamente falava, então vamos para a cidade. Era o centro da cidade, era o centro de São Paulo. Né? São Paulo. São Paulo Qual mesmo. Qual interior que vocês vieram? Aguaí. Aguaí? É perto de São João da Boa Vista, de Casa Branca, Quanto tempo de Porto São Paulo Ferreira. Porto Ferreira. Hoje em dia dá umas 2 horas ou menos, dependendo. Você tem assim. parentes lá ainda? Olha, agora eu só tenho primos, meus tios morreram todos, meus avós e depois meus tios, né? Agora só tenho uma tia viva em Campinas. Mas você tem uma continuidade da família, que é o seu filho. Sim, com certeza. Sim, né? mas tirando o Cláudio, deleto o Cláudio. Você acha que foi melhor a sua infância ou a sua adolescência? A infância. Sabe, porque era assim, principalmente nas férias, as minhas recordações de infância, elas são mais da casa dos meus avós, mais do interior, mais de subir em árvore, de andar de bicicleta, de levar picada de marimbondo, porque a gente atirava, olha que crueldade, andar a gente tirava, tomar banho de chuva. Exatamente, a gente tirava pedras, né, nas casinhas, era uma coisa batia muito na louca. Porta do Sim, vizinho, saía corria. correndo. Exatamente. Era aquela molecagem mesmo, só molecagem. Ai, que delícia. E minha avó fazendo pratos maravilhosos, que ela era uma cozinheira de mão cheia, sabe? Meu avô, ele tinha um hotel que parava na estação de Aguaí, porque era da Mogiana naquela época. E nesse hotel dele, ficava grandes artistas da época. Não era nem nascida, mas Luiz Gonzaga ficava hospedado lá, Maísa. Cascatinha, Inhana. O marido o Gonzagão. O pai da Lilian Gonçalves, não? O Nelson Gonçalves, não, nunca esteve por lá. Mas teve altos cantores, dupla sertaneja, Tonico e Tinoco, daquela sabe? época. Sim, daquela época. Então, será todo que mundo foi daí? faziam, porque lá tinha muitos circos, eles faziam shows em circos e eles ficavam hospedados no hotel do meu avô, que chamava Hotel Ideal, lá em Aguaí. Depois meu avô virou vereador, tem busto dele então na foi cidade daí. até hoje. Foi daí. Do quê? Como diz Bingo, que veio a sua curiosidade para prestar atenção na vida
dos artistas, dos Não famosos. foi, eu não era nem nascida. Minha mãe, não, da minha mãe era a garçonete do hotel, ela tinha 14 anos, 15 você anos. conheceu essa história Eu que te acho, contaram, que no hotel do seu avô... Sim, isso ele mesmo contava. Meu avô foi herói da Revolução de 32, ele era uma figura muito especial, né? Mas, e você assim, tinha quantos anos quando seu avô faleceu? Quando meu avô faleceu, eu já morava em Campinas, eu tinha 16 anos. Então por isso que você lembra tão forte do seu avô. Não, ele falava tudo, ele era um O nome ídolo da sua pra mãe gente. era? Cecília. Cecília, seu pai? Benedito. E seus avós? Meus avós eram Maria e meu avô Antônio. Eu só tenho avós por parte de mãe. Eu não conheci os meus avós paternos. A minha avó, mãe do meu pai, morreu, ele tinha 12 anos. E meu avô morreu, ele tinha, acho que 20, uma coisa assim. Mas você ainda tem não era muito casado. nítido da sua história na sua cabeça, das suas eu acho que origens, minha, da sabe? sua base. Eu acho que essa história de artista aconteceu por acontecer, nunca fez parte do meu Não aconteceu, projeto. não. O nome do seu meu avô, como pai, era o nome do seu avô? Antônio. Seu Antônio já sabia o que era lidar com artista. Mas ele sabia. Ele sabia. Mas o meu pai era artista, entendeu? Então eu acho que veio mais daí mesmo. Seu pai era? É assim, meu avô por parte de pai, já que você quer saber a biografia, isso dá um livro, né? Eu quero saber. Ele era imigrante libanês, ele chegou no Brasil em 1917. E aí ele veio primeiro para São Paulo, depois ele foi para o interior, e ele acabou virando, não encontrava nada para fazer. Ele virou pescador nas águas do Rio Pardo, que é perto de Mococa, inclusive. E ele animava festas tocando flauta. Era assim que ele ganhava dinheiro. Ele era pescador e ele tocava flauta em festas. O pai do meu pai, meu avô, que eu não cheguei a conhecer. E aonde é que seu pai era artista? Meu pai foi assim, meu pai era muito gênio, sabe? Ele era muito inteligente, assim, muito. Mas ele como a mãe dele morreu muito cedo, ele ajudou um pouco meu avô a pescar, aquela coisa toda, e foi caindo na vida, tanto ele quanto meus outros tios, cada um foi procurando uma coisa. E ele gostava muito disso, e ele entrou para circo. Ele começou, é muito engraçado. Meu Deus, lembrei da minha mãe. Minha mãe era louca por circo, Ele Sônia. participava de peças em circo, ele ajudava a montar, ele fazia tudo. Que legal. Né? Disso ele passou para parque de diversões. Ele instalava som, botava trilha sonora e ele foi rodando as cidades do interior assim. Sabe? E ele fez uma coisa, eu adoro um filme chamado Cinema Paradiso, que o cara bota o cinema na praça, né, para as pessoas verem e ficarem encantadas. E meu pai fez isso. Teve uma época da vida dele que ele começou a exibir filmes em praça pública, para as pessoas nas cidadezinhas do interior. Ele rodava tudo, assim. Ele era um cidadão do mundo, lembra de tudo? Né? Tá tudo aí na eu não sua... lembro nada, isso tudo é contado. Ai. Ele era criança, de criança para adolescente. Né? E nessas andanças dele pelas cidades do interior, com o circo, com o cinema, com o parque de diversão, foi que ele foi parar no hotel do meu avô e conheceu minha mãe. Olha aí. Olha que coisa louca, né? Olha Muito aí, dá doido. um filme, não dá? Dá um filme. Aí eles casaram, vieram para São Paulo e ele foi para os estúdios Vera Cruz tentar carreira artística. A foto que eu tenho dele é do cast cinematográfico brasileiro. Tá, sabe assim? você me falou muito da história que te contaram. E quando você lembra, quando era criança e adolescente, com o seu pai, como era seu pai com você na adolescência? Eu sempre fui muito parecida com ele, porque ele também era bastante introvertido, sempre adorou ler. Ele só fez até o 2º ano primário, o resto foi autodidata, e ele soube falar inglês, ele entendia tudo de política. Ele virou técnico de televisão, mas a ponto de, sozinho, ele montar aparelhos de televisão. Então já vem o talento do Elias. Já vem, exatamente. Olha. Ele montava aparelhos de televisão, ele chegou a vender alguns. Um abraço para o Elias, para Margarete. Obrigada. Família linda, viu? Então Você sabe que o primeiro assim. comercial da Telecena, que o Elias que fez, é mesmo? eu que estava ali na frente. Olha que bárbaro, Mara. E o Elias, ele ama a técnica, exatamente, né? Exatamente. Os bastidores, os fios, as câmeras, a iluminação, puxou do seu pai nesse sentido, muito. Uau. Quando ele era adolescente, e meu pai fez de tudo nessa vida, né? Aí ele filmava casamentos, meu pai.
Aí botou meu irmão na equipe, e foi assim que ele começou também a entender de câmeras, de gravação, essa coisa toda. Foi muito nisso. Mas aí depois e aí? ele foi Mas fazer cursos, você né? sempre soube assim, eu quero fazer comunicação, eu quero estar na frente de uma câmera. Eu não sei, né? Para quem acredita de outras vidas, pode ser por aí. Eu nunca tive problema de vocação. Desde pequena, e eu não sei como e de onde veio isso, eu queria ser jornalista. Assim, não passou nenhuma outra coisa na minha cabeça. Eu queria isso. Mas você gostava muito de escrever. Muito de escrever. E gostava muito de acompanhar os acontecimentos. Eu acho que era muito isso. Eu era muito atenta, muito observadora, sabe? E aí você se formou na Casper Libero? Foi. Aí você começou... Porque o jornalismo agora é vocacional, né? Mas antes não, antes tinha que estudar mesmo. Sim. E aí, quando uma das primeiras experiências que você teve foi no Notícias Populares? Foi. Aí, escrevendo? Escrevendo. Sabe por quê, Mara? Porque assim, toda a minha vida foi naquele prédio do Edifício Gazeta, na Paulista, porque lá foi minha faculdade, né? Lá eu fiz cursinho, eu fazia o cursinho do Objetivo para medicina, porque o sonho do meu pai é que eu fosse médica. Uau. E eu não queria desapontar meu pai, porque eu sempre acompanhei a luta da vida dele para estudar 3 filhos, né? E aí, tá bom, eu vou tentar, mas não estava em mim, eu não tenho nada, né, que me levasse à medicina. E eu fui fazendo cursinho, mas chegou na hora da decisão de me inscrever para o vestibular, eu falei, eu não vou fazer isso, porque a vida é minha, não é a do meu pai, entendeu? Eu sinto muito, pai, mas eu não vou fazer. E aí, em cima da hora, eu me inscrevi para o vestibular de História na USP e de Jornalismo na Casper. Eu queria a Casper, na verdade, eu fiz a USP porque ele achava que era o máximo em termos de universidade, faculdade, e não tinha que pagar. Tem isso, a Casper era particular, mas eu acabei conseguindo bolsa. E aí eu passei tanto na USP quanto na Casper. Durante 1 ano e meio eu consegui fazer as 2 faculdades. Tomava 6 conduções por dia. Sério, 6 conduções para ir, para voltar. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. E para o meu pai, para gastar em condução, porque não dava para eu trabalhar e sustentar 3 filhos, e estudo de um e estudo do outro, também não estava dando. E aqui em São Paulo vocês moravam sempre em qual bairro? Sempre na Zona Norte, Parada Inglesa, depois Vila Guilherme, depois Santana. A gente nasceu no Campo de Marte, porque foi uma época que ele era mecânico de avião, que ele tinha paixão por aviação, e ele virou piloto de testes, ele fez muita coisa. E aí eu acabei tendo que optar. Eu tranquei a história e fui fazer Sônia, jornalismo. você fala com tanto amor. Ô Cris, cadê o livro? O livro que a Sônia lançou. Os Homens... Os Homens que Amei. Os Homens que Amei. E amor, e ama, né? Porque você fala com tanto amor da história do seu avô, do seu pai. Imagina se você falar do Elias. Não precisa nem falar, né? A gente vê vocês lá todo dia, segunda a sexta. E agora, os homens. O seu filho, que é o Jorge Fernando. O Jorge Fernando. E agora o seu neto. O Filipe. O Filipe. Com certeza está no livro. Não, porque esse livro é da minha parte sentimental, da minha vida amorosa. Ele não tem a ver especificamente. Tem um poema que era do meu filho quando pequenininho. Quando ele olhou para a lua, aquela lua minguante que parece o sorriso do gato da Alice, sabe? Aí ele tinha 3 anos. Aí ele vinha comigo pela mão na calçada e ele olhou para o céu e falou: mãe, olha lá o sorriso do gato da Alice. Aí virou um poeminha que eu coloquei no livro, mas de resto não. São só dos amores da minha vida mesmo. Mas nesse livro você fala dos namorados, dos paqueras? Eu não chego a dizer. São as coisas que eu senti na época. E também, Mara, porque eu tinha um programa na rádio que a gente tinha consultório sentimental, que chamava de Mulher na Rádio Mulher, Nacional. Na Rádio Capital. Da Rádio Capital. Exatamente.
Começou na Rádio Globo e depois, quando a gente foi para a capital, a gente levou. E, assim, o que tinha de mulheres desabafando, porque rádio naquela época não tinha imagem, hoje tem, né? Aí, também as experiências me inspiraram muito, as histórias que eu ouvi muito. E muito das minhas histórias se refletem, porque nós, mulheres, a gente tem a mesma, a sororidade, né? que uma sente, a outra sente.